Olá pessoal, bom dia! Hoje a gente vai estudar o gênero textual editorial, certo? O gênero editorial, que ele faz parte aí da esfera jornalística, certo? No meio das notícias, é um trecho, né, que sempre aparece nos jornais para ditar a opinião dos jornalistas. Então, vamos aqui começando como sempre, né, conceituando na teoria como que funciona esse gênero textual, tá bom? Então, editorial é um gênero textual com finalidade persuasiva, ou seja, o objetivo do editorial é convencer, normalmente escrito pelo editor-chefe do jornal ou da revista. Por exemplo, no Jornal Nacional, né, que é o jornal mais famoso do Brasil, nosso país, o William Bonner ele é o editor-chefe, né, do jornal. Então, por exemplo, toda notícia para ser veiculada, para ser comunicada aos telespectadores, tem que passar por ele. Então, o editor-chefe ele é o responsável por esse editorial, né, por emitir a opinião do jornal. O meio do próprio órgão expressar formalmente sua opinião a respeito de algo que aconteceu ou está acontecendo. O jornal, o segmento jornalístico, ele deve ser imparcial, ou seja, um jornal ele não deve emitir a sua opinião, podemos dizer assim, né? O objetivo de uma notícia é informar. Pronto, expliquei o que eu queria. O objetivo de uma notícia, o objetivo de um jornal é informar as pessoas do que está acontecendo, certo? E deixar que as pessoas tirem as suas conclusões, certo? Que as pessoas reflitam sobre. Porém, o editorial, ele permite a esse jornal que o jornal também emita a sua opinião, certo? Para que o jornal também possa manifestar sua visão do que está acontecendo, né? Passar a opinião do próprio jornal, tá bom? Do órgão. Como representa o ponto de vista, né, dos editores, não possui assinatura, certo? Então, no caso aí, ele não precisa de assinatura, tipo assina fulano de tal, a opinião ali que o jornal está emitindo, porque ali é a opinião do jornal, certo? Encabeçada, lógico, pelo editor-chefe da revista. Então vamos aqui fazer alguns esclarecimentos, né? O texto editorial, ele é um tipo de texto jornalístico, né? Reforçando, né, que ele é um texto jornalístico, que geralmente aparece no início das colunas, né, no início das matérias. Quando você entra lá no site do jornal, por exemplo, né, o editorial, normalmente ele vem no início daquela coluna, com as notícias. Diferente dos outros textos que compõem um jornal de caráter informativo, os editoriais são textos opinativos, já diz, né, um meio que o jornal tem de expressar a sua opinião sobre um determinado assunto. Embora sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar certa objetividade. Como assim? Eles podem falar de um assunto específico, indo direto ao ponto, até citando alguma pessoa. Isso porque são os editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção do jornal. Ou seja, esse assunto pode ser política, economia, cultura, esporte, turismo, sobre o país, sobre uma cidade, né? Classificados e entre outros assuntos. Os textos são organizados pelos editorialistas, que expressam as opiniões da equipe e, por isso, não recebem a assinatura do autor. Então, não precisa ler ao final, né, daquele editorial, sendo ele escrito, tá, a assinatura de alguém. Não porque aquele editorial já estamos dizendo, né? É a opinião do jornal, certo? Onde o responsável, né, por aquela veiculação, né, além do jornal, é o editor-chefe da revista, do jornal, seja do que for. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação. Pode ser de uma revista, de uma rádio, né, de jornal, como eu já falei. Tanto nos jornais como nas revistas, podemos encontrar os editoriais intitulados como Carta ao Leitor, ou Carta do Editor. Né? Para mim, você já sabe que se trata de um editorial. Chegando aqui em outra parte, né, importante da aula também, que é como fazer um editorial, né, já que nas nossas atividades a gente vai precisar produzir esse texto. Então nós temos aqui, ó, para produzir um editorial, inicialmente é necessário conhecer os assuntos que serão abordados,
no meio de comunicação. Então, você, claro, né, só pode escrever um editorial de um assunto que você domina, você tenha pesquisado, que você tenha estudado sobre, que você entende, né? Você não vai falar, defender, expor sua opinião sobre uma coisa que você nem sabe, né? Não tem lógica. Feito isso, faça uma síntese de todo esse conteúdo para que ele seja apresentado para o público leitor. Acho que você está escrevendo ali aquele editorial pensando no seu público. Embora apresente a estrutura básica do texto dissertativo, ele pode não seguir o padrão proposto. Então, o gênero editorial, normalmente ele tem a estrutura dissertativa, tá bom? Mas não obrigatoriamente precisa ser esse mesmo padrão do texto dissertativo que a gente está acostumado a estudar para as provas de Enem, de FCE, por exemplo. Estrutura de um editorial. Também bem importante, né, a gente saber como montar esse texto. Por ser um texto dissertativo argumentativo, né, se o texto ele além de ser opinativo, ele é persuasivo, ele quer convencer, né, o leitor, então lógico, pessoal, que ele também é um texto dissertativo argumentativo, né? Está expondo a opinião sobre algo, né? Está falando sobre o assunto, está dissertando sobre e tentando convencer. Então vamos lá. Os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em 3 partes. Então aquela que a gente já conhece, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então o editorial, lógico, né? Ele tem que ter no mínimo 3 parágrafos. Tá bom? Esse desenvolvimento você pode fazer 2 ou 3 parágrafos. Então o ideal é que esse editorial tenha 4, 5 parágrafos, beleza? Porque só 1, 2, 3, introdução, desenvolvimento e conclusão pode ficar muito curto, né? Pode ficar muito simples. Mas a estrutura básica é isso, tá bom? Então o exigido, né, na nossa atividade é que tenha pelo menos 3 parágrafos, tá bom? Introdução. Exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura. Ok? Você vai expor, né? Você no primeiro parágrafo tem que deixar claro o que vai ser abordado. Certo? Sobre o que aquele editorial vai falar. Então isso tem que ficar claro no primeiro parágrafo. O leitor tem que começar já sabendo do que se trata. Desenvolvimento. Momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta, né? Você vai convencer o leitor, né, de que as suas ideias são coerentes. E, lógico, a conclusão, né, o último parágrafo aí, finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. Lembre, o editorial ele é um texto onde você tem que emitir uma opinião, certo? Então, na conclusão, você tem que deixar claro qual é o seu posicionamento sobre determinado assunto. Você repudia? Você apoia? Certo? Qual a sua opinião sobre? Isso é importante deixar destacado, senão não configura um editorial. Bom, e para não ficar só teoria, a gente tem como exemplo aqui o editorial de um jornal. No caso, o título dele aqui ele vem titulado como Protestos no Brasil e a Crise Econômica. Então vamos olhar aqui, certo? Lembrando que o que eu vou ler agora não é a minha opinião, certo? Nem a opinião do colégio, por exemplo, é a opinião de um editor, certo? Que escreveu uma página, né, de editorial, certo? Então vamos lá. E é um texto verídico, tá bom, galera? Esse texto aqui é um texto, né, retirado de fato de um jornal. Então vamos ver aqui o que o editor ele escreveu sobre. Ó, desde o ano passado nos deparamos com as diversas manifestações que se espalham pelas capitais e cidades do país. Todas elas demonstram a insatisfação dos brasileiros com a política, economia e os problemas sociais no geral. Então, como esse texto aqui, galera, ele é um texto, né, verídico, né, que é de uma página de editorial, certo? De uma revista, de jornal. Então, por isso, né, que o tema ele é bem recente, né, um assunto bem recente no Brasil, né, que é em relação à política, em relação à insatisfação dos brasileiros com os problemas sociais que nós temos, né, no nosso país. Então, continuando, viu? Aqui no segundo parágrafo, ó. O que mais ouvimos no café, no supermercado, nas paragens de ônibus ou mesmo no trânsito são frases do tipo: aonde vamos parar? Isso é culpa de determinado partido? Estamos afundando? O preço das coisas aumentam e o nosso salário nunca aumenta? Essas frases proferidas pelos mais diversos tipos de brasileiros nos indicam que a insatisfação e a crise econômica crescem cada vez mais no país. E os que têm possibilidades mínima, né? Os que têm possibilidades, mínima parcela, estão deixando o Brasil para terem vidas melhores, longe da nação verde e amarelo, né? Mostrando que
as pessoas que têm condições financeiras, né, boas, né, condições financeiras favoráveis, né, muitos estão deixando o Brasil para morar em outros países. Mas será que essa é a solução? Vale ressaltar que muitos dos que deixam o país têm conhecimentos superficiais sobre a política e a economia, e na maioria das vezes são os mais preconceituosos com os nortistas e nordestinos. Sabemos que a chave para a solução dos problemas instaurados no país, de ordem social, política e econômica, tem somente uma alternativa: o investimento em políticas públicas voltadas para o desenvolvimento educativo no país, sobretudo da implementação de disciplinas que abordem as questões sobre diversidade, pluralidade e gênero. Mas isso é a ponta do iceberg, ou seja, a solução não é deixar o país, mas lutar para a melhoria do nosso Brasil, que se deparou com o iceberg e quer mudar o curso. A frase "salve-se quem puder" deve ser mudada para "salvemos o nosso país todos juntos". Então aqui foi um editorial, certo, da equipe Folhetim de Minas, e pelo conteúdo, né, já deixa claro, fica evidente para a gente, né, que trata-se aqui, apesar de que não cita nenhuma data, mas fica claro, né, que é referente ao período de impeachment, né, do processo de impeachment da presidente Dilma, certo? Então é em relação a essas manifestações aqui que o texto estava abordando. Ou então, estudando a teoria de um editorial e vendo e fazendo a leitura, né, do mesmo, né, de um editorial, que na prática a gente fez a leitura de um, então fica claro, né, as características desse gênero, que são elas: tal como vemos nos exemplos acima, as características dos editoriais jornalísticos que se destacam são, então vamos aqui: caráter objetivo e subjetivo, vai direto ao assunto; linguagem simples e clara, né, percebemos aqui que não tem um linguajar aqui tão difícil, né, de que não dê para o aluno, não dê para o leitor, né, compreender. Não é uma linguagem aqui culta, erudita, certo? É uma linguagem acessível, uma linguagem formal, padrão, tá bom? Que uma pessoa, né, com um nível de leitura razoável consegue compreender, fazer a interpretação. Textos dissertativos argumentativos, né, a gente já viu isso desde o início da aula, e são temas da atualidade, né? Um editorial ele é escrito de um assunto que está sendo debatido, né, de um assunto que está em pauta social no Brasil, né, que está sendo abordado, debatido, né, de cunho social, né? E textos relativamente curtos, né, porque como o editorial ele vai direto ao assunto, né, o objetivo dele não é ficar enrolando, não. O objetivo dele é falar, né, do que se quer, abrir os olhos das pessoas, expor a opinião, né, fazer com que as pessoas também concordem com aquela opinião que está sendo emitida no editorial. Então, beleza, galera, vamos chegando aqui ao final de mais uma aula, certo? Mais uma aula de redação, deixando aqui para vocês as referências bibliográficas que foram usadas, né, na aula de hoje, para que também vocês, quem quiser, pode, né, ir mais a fundo no conteúdo, pesquisar mais sobre, tá bom? Então, beleza, até a próxima aula e tchau, tchau.